Então, olá a todos, muito boa tarde. Obrigada ao Jorge por me ter convidado a fazer parte deste curso e a vocês estarmos todos juntos, eh, a aprendermos juntos. É muito bom fazer muito mais do que fazer uma aula. Interessa-me conversar e pensar e discutir algumas ideias que nós desenvolvemos na Bienal, mas também vos vou apresentar. Penso que eu sei que alguns à, já foram à Bienal, nós só nos encontramos lá, ainda não fizemos nenhuma visita ao vivo juntos, ou pelo menos comigo, se calhar já fizeram com o Jorge, mas o Jorge pediu-me para falar um bocadinho sobre. Desculpa, se eu voltar para trás. O Jorge pediu para eu vos falar um bocadinho sobre a Bienal e as intenções, o que é que tinha sido este nosso pensamento à volta da Bienal. Eu digo nosso, hum, porque por um lado ele é meu e da Elfie Tupã, e por outro, porque também não é feito sozinho, é feito com o Carlos Antunes e com a Desirê, com toda a equipa e também com os artistas que fomos convidados, por isso nunca vejo este trabalho como um trabalho individual, mas antes como um trabalho feito, hum, como vocês sabem, este Bienal chama-se Meia-Noite. Vocês ouvem bem? Ok, muito bem. Obrigada, que como não ouço nada, não estava a perceber se vocês não ouviam Estamos bem. muito atentos. Obrigada, então. A Bienal chama-se Meia-Noite. hum, e parte, também penso que saibam hum, da Biblioteca Joanina. Eu e a Elfi fizemos, quando fomos convidadas, fomos fazer uma visita a Coimbra e visitámos Coimbra de les a les, a tentar perceber qual era o ponto, que poderia ser o ponto de partida para nós, porque para nós era muito evidente que queríamos partir da Bienal, desculpem, da cidade. Queríamos começar na cidade e partir de qualquer coisa que fosse da cidade. E então, fizemos o circuito turístico da universidade e quando estávamos na biblioteca, contaram-nos a história desta comunidade de morcegos que vive na biblioteca, que habita a biblioteca joanina. E a nós interessou-nos imenso esta relação entre uma pequena colónia de morcegos que habita o Monumento Nacional e, e que nele constrói uma relação simbiótica com uns livros e de uma relação de mútua dependência. Eh, a Bienal, não sei se sabem, nasce de quando Coimbra é elevada a património da universidade, ou quando do mundo, da humanidade, quando a universidade, Coimbra Alta, é classificada como património da humanidade. E este ato de classificar uma parte da cidade como património da humanidade, inclusive esta biblioteca, hum, foi o pretexto para o Carlos Juntos pensar a Bienal. E ele interessava-lhe pensar, ele fala muito disto, que o património é sobre é sobre o passado, é algo que se preserva, que se continua, sobre a história, e que a arte contemporânea é sobre o presente e o futuro. E como é que estes vários tempos podem coexistir, ou podem se autoajudar ou amplificar. Eh, e este tema do património é alguma coisa que também me interessa bastante, também já tinha trabalhado sobre esta ideia de do que é viver num território que é património da humanidade, o que é isto de pensar a arte contemporânea neste lugar, hum, e refletir sobre o que é património. E acho que a nossa, esta Bienal quis partir do património que não é as razões pelas quais a universidade
foi classificada como Património da Humanidade, mas outro património que existe, e que, e que fortalece ou que complementa ou que questiona esse primeiro. Hum, e então vimos os morcegos, e esta relação entre morcegos e livros, como uma relação que acontece quando se fecha as portas da biblioteca, quando eles tapam as grandes mesas numa cerimónia super bonita, eles tapam, têm uns panos gigantes que tapam as mesas porque os morcegos hum, não, não têm consciência, obviamente, de que estão num lugar de património, portanto fazem a sua vida naturalmente por toda a biblioteca, deixando os seus dejetos um bocadinho por tudo. Ahm, este gancho para nós foi a faísca, fala, esta é outra, é uma imagem que não tem nada a ver com, quer dizer, aparentemente não tem nada a ver com a Bienal, mas é de um peixe-palhaço e de uns corais, e desta ideia de relação simbiótica que existem entre seres, pensando que os livros também podem ser vistos como um ser, hum, e que ambos se, hum, se autoajudam, se permitem a sobrevivência. O trabalho de cada um permite ou a existência de cada um permite a sobrevivência do outro. E isto para nós foi muito interessante para começar a pensar sobre hum, outras formas de existência e de relação, sem ser as relações de domínio, as de submissão, que são muito presentes no mundo contemporâneo. Hum, Pensar o espaço da noite como um espaço eh, que possibilita este outro tipo de relações entre humanos e entre várias humanos e outras entidades, ou entre as outras entidades, hum, e também o espaço da noite como um espaço de fluidez hum, na, na categorização do outro. Hum, eu volto muito àquela expressão portuguesa de que à noite todos os gatos são pardos, e esta ideia e esta expressão para nós, ou pelo menos para mim, para a Elfie não é tanto porque não é uma expressão francesa, mas pelo menos para mim esta expressão é importante porque o facto dos gatos parecerem todos pardos faz com que eles não sejam categorizados. Então é isto que nos interessava, perceber que à noite as categorias tornam-se muito mais fluidas, é muito mais difícil no escuro perceber se é um homem, qual é o género, qual é a raça, qual é a etnia, até mesmo qual é a idade, e até se hum, é um homem, se é um animal, às vezes, que tipo de animal é. Portanto, toda esta indefinição que me interessa ver, por um lado, de uma fluidez, hum, nos interessa, tornou-se muito importante para o pensamento da Bienal. E, portanto, a noite como um lugar que permite um pensamento mais fluido. E depois a Laura Lamiel, que é uma das artistas da Bienal, ela, quando estávamos na preparação da Bienal, estávamos a almoçar e ela disse: eu desenho sempre à noite, que era uma coisa que eu não sabia. Quando ela veio montar a peça dela, dizia: eu desenho sempre à noite, porque citando um outro artista, à noite nós somos mais audazes. Um, e se calhar o escuro e a noite permite-nos essa audacidade, que o dia ou que a luz nos coíbe um pouco, e interessava-nos essa ideia da audacidade. E apesar de a Bienal não é uma Bienal sobre o Covid, não pode deixar de ser pensada como algo que aconteceu, foi toda estruturada, pensada, trabalhada, construída durante o tempo do Covid, em que nós estivemos muito fechados em casa, com muitas dificuldades de viajar. Comecei a fazer visitas a ateliês em versão Zoom, que nunca tinha feito na vida, e aliás o Zoom praticamente não existia antes, mas passei a ter esta relação um bocadinho mais, não de toque e de ver com artistas e com obras de arte, porque era impossível essa relação mais próxima, mas não sendo uma Bienal sobre o Covid,
O que aconteceu foi que, de facto, durante a pandemia, se a noite já era um lugar politizado, um lugar muito estereotipado, hum, durante a pandemia a noite ficou ainda mais politizada. E como todos sabem, tivemos recolher obrigatório durante algum tempo, a partir das 11 da noite não podíamos sair de casa, como se à noite, ou como se a partir dessa determinada altura, fosse mais fácil apanharmos Covid. Como se fôssemos jantar era mais perigoso do que irmos almoçar, ou exatamente ao mesmo restaurante. E, portanto, todas estas questões eh, da politização e, de alguma maneira, da criminalização da noite nos interessavam. Hum, Portanto, partimos deste ponto. Hum, Nós falamos muito também do facto dos óculos que usamos, agora físicos, não é? Uso mesmo óculos para conseguir ver melhor, mas que todos nós, quando olhamos para o mundo, olhamos através de óculos, mesmo que eles sejam invisíveis, que eles não existam fisicamente, nós temos lentes que, que mudam a forma como olhamos o mundo. E essa lente depende do lugar onde nós situamos e do lugar onde estamos. O facto de eu ser uma mulher, ter 48 anos, viver em Lisboa em 2020, ser branca, classe média, faz com que eu olhe para o mundo e me posicione no mundo a partir de um determinado lugar de subjetividade. Esta subjetividade é muito hum, eh, definidora, marcante de um lado das minhas escolhas enquanto curadora, também das minhas escolhas pessoais, mas até da minha visão do mundo, que é mais importante do que isso. Nós assumimos o facto de que temos esses óculos, não é? Que temos a visão toldada sempre desde sempre, hum, e para além desses assumimos ou falamos de pormos outros óculos sobre os nossos próprios. Hum, por um lado, os óculos feministas, hum, não é apenas porque somos 2 mulheres que temos óculos feministas, mas porque a nossa prática pessoal é uma prática assente num pensamento feminista. Também não apenas no pensamento feminista, mas no feminismo como metodologia curatorial. E isso é algo que nos interessa imenso, pensar o feminismo como uma ferramenta para, eh, para o trabalho curatorial, mas também para a leitura do mundo e para a relação com o outro. E esta ferramenta feminista vai muito para além de uma da cota homens-mulheres, de quantas mulheres ou quantos homens estão presentes, portanto, para além dos números eh, de que no fim dizemos, estão não sei quantas mulheres, estão não sei quantas eh, minorias e não sei quantos países do sul da Europa, do sul de, hum, do sul global, para além destes números eh, que vêm um bocadinho por arrasto, de facto, nós pensamos a curadoria através destes óculos, o que implica para nós um pensamento em que coloca questões, interessa-nos mais do que estar a debitar teorias, a dizer isto ou é aquilo, falar, colocar questões a quem vem. hum, e uma dessas, e a Bienal assenta sobre essas questões, sobre a possibilidade de habitar a noite através desse pensamento fluido e de resistência, como é que podemos pensar o mundo para além do patriarcado, quais são as alternativas, ou como é que poderia ser esse mundo para além do patriarcado, que nós eh, achamos que é uma visão futurista, que não é a visão não é o lugar em que nos situamos, não vivemos num pós-patriarcado, antes pelo contrário, portanto esse pensamento do que é que poderia ser esse lugar é um pensamento para nós futurista, de ficção. Hum, Também pensar como é que podemos, a partir deste exemplo da colónia de morcegos e dos livros, eh, pensar em outro tipo de relações que não sejam
como vos dizia, as relações de dominância e de poder ou de submissão, mas outro tipo de relações de simbióticas e relações poéticas, como é que isso pode ser pensado através de projetos artísticos. E por fim, hum, como é que podemos pensar, como é que no lugar do conhecimento, e vocês são todos hum, fazedores de conhecimento e transmissores de conhecimento, como é que podemos aprender de outras formas? E como é que a arte pode ser um lugar de aprendizagem a partir de outros, agora ia dizer de outros lugares, mas não é a palavra certa, a partir de outras perspectivas. Como é que podemos pensar, através da arte, outras perspectivas do conhecimento e do saber? Eu acho que, tendo aqui o António, isto tem sido o trabalho do António nos últimos anos e o trabalho do PNA, é como é que a arte se pode aliar à educação para abrir alternativas de ensino, alternativas de visão, alternativas de, de- de- de estar no mundo, um, para além daquelas que o ensino oficial nos dá. E nós, a Bienal assenta também muito sobre isso, como é um, que outras alternativas de aprendizagem podem existir. Por exemplo, no próximo sábado de manhã vamos ter um seminário presencial, não com este, no CAPC Sereia, com a Maria Paula Menezes, porque ela tem vindo a estudar a feitiçaria em Moçambique, e a feitiçaria era uma forma de aprendizagem e de transmissão de conhecimento, até ser questionada pela Ordem Branca e até ser muitas vezes relegada para a clandestinidade. E esta ideia de práticas eh, mais tradicionais ou práticas menos ortodoxas, se pudéssemos chamar assim, apesar de não é uma palavra que eu gosto, hum, serem completamente apagadas e enviadas para uma clandestinidade, hum, para dizer que a forma de aprendizagem pode ser e que aquilo não é conhecimento e que aquilo não é ensino. E então ela vem-nos falar sobre como é que a feitiçaria pode ser uma forma de aprendizagem, de ensino no sábado de manhã. E, portanto, estas eram 4 áreas de pensamento que queríamos levantar, 4 questões essenciais. Hum, eu tenho, este PowerPoint é gigante. Jorge, nós temos quanto tempo? Estás silencioso. Não te estou a ouvir. Estás em silêncio. Costuma ser 1 hora, Filipe, e depois um 1 hora. bocadinho para Tá, Mais 30 obrigada. minutos para 30 finalizar às minutos. Muito bem, 19h45. muito Uhum. bem. Hum, como vos digo, este PowerPoint é gigante porque tenho muitas obras da Bienal e uma visita só com o vento, como o Jorge bem sabe, e alguns de vocês já devem ter feito, demora 2 horas tranquilo. Por isso eu vos vou falar vou passar um bocadinho muitas coisas à frente, mas para esta é a nossa proposta curatorial, é a partir daqui que nós partimos, e é também a partir daqui que começamos a conversar com os artistas. Há uma. É obviamente que para nós, tenho vindo a falar muito, esta semana tenho falado muito sobre isso, como a arte e o fazer curatorial é um fazer político e tentando ligar ao que o Pedro Posada disse, apesar de eu não ter ouvido a sua aula, a sua conversa, mais do que. hum, Claro que a arte é política, muita arte é política, hum, mas o próprio fazer de curadoria, o próprio ato curatorial, de fazer uma Bienal, é um ato político. E interessa-me cada vez mais, eu trabalho, como muitos de vocês, numa instituição pública, eu trabalho normalmente quando
não, quando não estou em Coimbra a fazer a Bienal, estou em Almada a trabalhar na Câmara Municipal de Almada, na Casa da Cerca, hum, e esta ideia do, de uma instituição pública e do bem público e de trabalhar ou contribuir para o bem público, ou o que é que significa estar num lugar hum, que é um espaço, uma instituição pública, é tem sido uma reflexão importante, para pensar o ato da curadoria, que eu vejo cada vez mais como, não apenas o fazer de exposições, mas como um lugar, de construir, uma visão do mundo coletiva. E este é o meu sonho, mais do que, eh, não sei se o estou a fazer, mas mais do que querer dizer que interessa-me muito pouco a minha visão pessoal, não tenho, sou apenas agora ia dizer uma rapariga, mas se calhar já não posso dizer. Sou apenas uma senhorita, como diria o Jorge, eh, eh, nada demais. Eh, não sou historiadora, não sou filósofa, não sou uma intelectual e, portanto, não sou uma pessoa assim tão especial que a minha visão do mundo seja algo importante para, para partilhar com os outros. Mas enquanto instituição pública, acho que tem um lugar e também acho que este é algo muito importante e muito consciente para mim, enquanto curadora de uma Bienal, pensar que durante este tempo que aqui estou num lugar de poder, e que este lugar de poder ah, deve ser usado enquanto serviço público. E, portanto, para mim, fazer uma Bienal, ou dirigir um centro de arte, ou fazer uma programação, hum, é um serviço público, como cada um de vocês acredito que veja o vosso trabalho enquanto serviço público. Não, desculpa, não consigo ver. Posso ir passando. E este, eh, por isso, não interessa-nos muito pensar numa política que tem a ver com hum, olhar para um pensamento de criação que é para além de uma visão ou de uma perspectiva branca, europeia e, e patriarcal. De como é que estes três eh, momentos fundacionais da nossa cultura e daquilo onde, e do lugar onde ainda habitamos, porque ainda habitamos num espaço dominado por estas três vertentes, uma vertente branca, europeia, ocidental e patriarcal. Ela ainda define em absoluto a cultura o lugar onde vivemos. Como é que neste contexto a arte ou um espaço cultural ou uma escola podem ser o lugar de quebrar com estes espaços normativos e amplificar outras vozes. Um, algo que também cada vez a nossa fala é muito ela é muito colonizada. Colonizada no sentido de ser ainda colonial, mas também colonizada por todas estas dimensões. E, por exemplo, uma coisa que se diz muitas vezes e que eu ouço, e se calhar, e provavelmente eu já disse também antes, hum, era dizer: eu vou dar voz aos que não têm voz, não é? Eu estou aqui para dar voz. E esta ideia de dar voz é algo que é super paternalista, eu não dou voz a ninguém, as pessoas não têm todas a sua voz, hum, mas um espaço como uma instituição, uma bienal, ou uma exposição, ou um centro de arte pode de facto ser um lugar de amplificar vozes, e de olhar para vozes menos ouvidas, não é? Que sejam, sei lá, que elas não existam. E para mim esse tem sido algo muito importante no meu pensamento curatorial, no meu lugar enquanto programador cultural, é pensar que é uma obrigação de uma instituição pública cultural eh, ouvir ou dar a ouvir as vozes que não são as vozes que estão no mainstream, que não são estas deste legado tão forte e tão presente nas nossas vidas.
Portanto, hum, obviamente que esta Bienal é uma Bienal onde há muitas mulheres, hum, onde há uma dimensão hum, de questionamento sobre esse lugar do patriarcado muito forte, sobre o Ocidente muito forte. Este, por exemplo, é a peça da Julie Bena, que é uma das peças mais eh, feministas, de uma forma ativista da Bienal, em que ela fala, por um lado, fala do mundo da arte como um mundo profundamente machista e misógino, e que usa a mulher como quase um totem, e eu diria que mais, não apenas a mulher branca, mas que cada vez mais a cultura, até pelo estado do mundo em que vivemos, eh, necessitamos de tótems para sermos politicamente corretos, e tótems quer dizer usar essas minorias, essas margens, essas pessoas racializadas para, para termos a cota de ok, estou a trabalhar este tema, estou a ser politicamente correta, portanto, como é que as mulheres muitas vezes são usadas dessa forma, um, mas em que é apenas um mascarar das verdadeiras intenções. Isto é um bocado complicado, não é? Quais são as verdadeiras intenções? Mas ela fala disso, e fala também de- da questão do envelhecimento na cultura contemporânea e da dificuldade da relação entre a vida privada e a vida artística. É quase. hum, Fica mal dizer que temos filhos, ou fica mal dizer que não posso porque tenho que buscar a minha filha à escola, ou porque tenho que fazer não sei o quê. Há muito pouco tempo, mesmo há muito pouco tempo, um diretor municipal diz, quando disse: olha, tenho que ir buscar a minha filha, se calhar não devia ter tido filhos. E, portanto, esta questão de quase ou é isso, ou então que super mulher que tu és, porque és uma profissional, mas também és mãe. Portanto, ela lida com esta questão, é talvez das artistas na Bienal que fala deste feminismo de uma forma mais reativa e mais forte. Um, o Jarbas, que eu acho que quase vocês todos conheceram, portanto não preciso falar muito do Jarbas, maravilhoso, Jarbas, mas que o que é muito interessante nesta peça, para além de ele tem o trabalho todo comunitário que vocês tiveram a sorte de, penso que todos, não sei se todos, mas tiveram a sorte de poder compartilhar com ele com os vossos alunos, os processos de mediação e de performance de comunitária que o Jarbas faz, mas é muito interessante depois deste outro lado do trabalho dele, que é um lado mais uh, objetual, da construção de objetos artísticos, e em que ele constrói esta, esta lareira, este fogo suspenso, à espera de ser ativado, e em que ele nos fala sobre esta necessidade que nós temos e que a sociedade contemporânea tem cada vorazmente de dominar tecnologias, e de cada vez que temos uma tecnologia que dominamos, passamos para a outra e para a outra, e temos sempre esta voracidade de dominar a técnica e o saber. E o que acontece quando. O que é que aconteceria se nós suspendêssemos isso? Né? Se durante pouco tempo, como foi na pandemia, e para ele a pandemia foi algo muito forte, em que, em que isso se suspendeu, eh, e de repente tínhamos leões no meio das cidades a andar nas ruas, ou outras coisas incríveis, não víamos. Vimos durante alguns tempos os golfinhos no Tejo, ou muitos golfinhos no Tejo, que já desapareceram. E por isso o que é que estamos a fazer? Eu, e é uma peça muito especial, e tem também esta coisa da rede, não é? Estamos todos ligados, cada vez mais estamos todos ligados em rede, fazemos parte de todos, e vamos sempre, cada vez mais afunilante para um objetivo que nos é
Nos é levado, cada vez mais estamos a entrar porque esta rede vai criando um buraco. Aí esta é a peça de exterior que tem a ver com este mais trabalho comunitário dos jovens. Hum, neste pensamento eu acho que a peça, este é o vídeo do Carlos Bunga, apesar de instalação, apesar de muito diferente da Julie Bena, eu acho que em muitos artistas, ah, inclusive estes dois, há uma dimensão de intimidade e de acesso a uma intimidade ah, que se dá talvez por esta o cair de uma distância ou de uma soberba ou de um ego que é preciso manter, mas de uma entrega absoluta à arte e a quem a está a ver, né? De uma quase um romper dessa barreira, de uma profunda intimidade que o Jarbas também tem. É difícil ser mais próximo e mais relacional do que o Jarbas, mas estes dois artistas também o fazem de uma forma muito brutal. A Julie falando da sua vida enquanto mulher e o Carlos dando a ver a sua relação com a mãe e como numa num assumir das suas de das suas heranças, da sua história pessoal, eh, do lugar de onde vem e como esse lugar de onde vem, é profundamente definidor, hã, do seu trabalho artístico. Por isso esta peça é uma peça muito importante para nós na Bienal. Nós somos muito fãs, quer dizer, nós somos muito fãs de quase de todas, mas nesta também em particular, porque há essa por um lado, porque é uma peça de juventude, né, o Carlos fez esta peça quando era estudante na universidade e um dia senta-se em frente à mãe, põe a câmara a rolar e faz-lhe perguntas sobre o seu passado e sobre a sua história pessoal e a história da sua mãe de uma forma ao mesmo tempo muito íntima e muito crua. E quando estamos a ver, há quase esse lado de não sei se devia estar a ouvir esta história, não sei se isto não é demasiado íntimo, quase ela é tão brutal e ofensiva, e ofensiva não, e íntima, pessoal, que parece que nós não devíamos estar a ouvir, não temos o direito de saber aquela história. Mas ao mesmo tempo, isso humaniza o trabalho do Carlos, isso explica do lugar de onde ele veio, aquilo que ele faz, e é ele. Portanto, é uma generosidade enorme ele partilhar este trabalho connosco, ah, e como é o da Julie, ela partilhar estes seus traumas, as suas questões, as suas ansiedades, hum, e que de alguma maneira vai se ligar com os traumas, as ansiedades, as histórias de cada um de nós de formas muito diversas e essa intimidade atinge-nos dentro. eh, e se calhar uma das questões feministas de uma Bienal é como é que a arte pode ir ao íntimo de cada um de nós. Como é que nós podemos encontrar objetos artísticos eh, que nos toquem, que nos abalem, eh, muito. eh, Eu quando trabalhei em Évora, a minha diretora dizia sempre: mas, é muito bom este trabalho, esta obra, e não sei o quê, mas eu quero o belo, eu preciso do belo". Hum, e não é que não acho que haja muita beleza em muitas obras da Bienal, hum, mas o belo às vezes é uma distração, distrai-nos daquilo que precisamos de ouvir ou até de ser tocados ou de ser chocados. Hum, e por isso às vezes essa categoria do belo eh, eh, não é tão eh, não é a primeira categoria, apesar de, como vos digo, acho que há mesmo muitas obras muito belas na Bienal. Eu sou muito suspeita a falar da Bienal, obviamente, mas para além de não apenas porque a fiz, mas cada vez que vou lá e tento desapegar-me um bocadinho do trabalho, né, ainda por cima agora tive assim
3 semanas a ir a Coimbra e quando fui pensei, cada vez que olhava para uma peça pensei: "Ah, pois é, isto é mesmo assim", ó, fui ver a peça do Carlos, tipo: "Ah, caramba, isto é mesmo forte". E esta capacidade ainda de sermos tocados, hum, é difícil no mundo contemporâneo, por isso gostávamos de, não de forçar emoções, mas que a arte nos permitisse a capacidade de sermos tocados e de algum e de algum momento, pós o nosso encontro, pós a nossa visita, pós a conversa sobre as obras, pós as maravilhosas visitas que o Jorge faz e as conversas que faz, no momento mais futuro, em que estamos no supermercado a comprar leite e de repente há qualquer coisa, ou noutro sítio qualquer, eh, há, há um momento de sinapse em que nos relacionamos com qualquer coisa que vimos e aí a Bienal fez sentido. Se calhar não é agora neste momento da visita que estamos a ser despertados, mas é eh, num momento mais futuro, mais ou menos próximo das nossas vidas e que qualquer coisa que vimos ou que ouvimos ou que escutámos ou que experienciamos, que voltamos a elas. E esse, eu acho que aí foi um momento de aprendizagem, um momento artístico. Falava-vos, se calhar, só para. Posso falar ainda desta, Jorge? Sim, falava-vos só desta porque eh, esta peça do Cristiano Yampeta e da Obi são, o Bico é uma peça que para mim é muito importante na Bienal. Apesar dela ela é exigente, precisa de tempo, ela é uma peça radiofónica, que é a primeira vez que é apresentada num espaço expositivo desta forma, enquanto instalação. E é uma peça exigente porque é demorada, temos que estar a ouvir, às vezes não se percebem as vozes, temos que ler as legendas. Mas ela fala, é a primeira parte de uma peça, o The Africans, a primeira parte, são 3 partes, e ela fala-nos a partir, ela é uma adaptação a partir de um livro, O Julgamento de Christopher Obiko, que era o pai da Obi Obiko, mas isto é um romance, e neste romance fala deste Christopher Obiko, que era um poeta hum, africano, e era um poeta super importante, um dos primeiros poetas a ser africanos a ser traduzidos para inglês, portanto, tinha um lugar hum, importante na literatura africana e na cultura africana, e decide, na guerra do Biafra, deixar de fazer poesia hum, ir lutar. eh, e morre na guerra do Biafra e quando morre vai para um lugar que eles chamam o After Africa. Nós, na nossa cultura judaico-cristã, chamaríamos o purgatório, eles chamam o depois da África. E neste há um conselho de anciãos que vai, que traz o Christopher Obiko a julgamento, que o julga. Eh, e a grande acusação que é feita que lhe é feita é que ele, hum, a tarefa, a obrigação de um artista é ser artista, seja em que momentos for, e principalmente em momentos críticos na história, e que ele tinha abandonado a sua missão, o seu propósito na sociedade, eh, para ir lutar. E, portanto, eh, os anciãos julgam-no, põem-no em tribunal por isso, porque ele não tinha esse direito de deixar de fazer cultura. E eu acho que este questionamento de qual é o papel do artista, qual é o papel de uma bienal, qual é o papel de um curador, qual é o papel de um educador eh, em momentos exigentes como o que vivemos, em mundos como são os nossos, como é o nosso, muito com questões muito complexas, muito duras, muito fortes, muito difíceis de compreender, de aceitar. Qual é o papel da arte? Qual é o nosso papel hum, neste lugar e neste tempo? E se calhar essa é uma das questões principais hum, da Bienal. Hum, qual é o papel da arte
mundo em que vivemos, como é que podemos olhar para outros exemplos, outros lugares, outros pensamentos, e como é que esses outros pensamentos, lugares, pessoas, sensibilidades, estéticas, ideologias nos podem ajudar a lidar, a entender e aceitar, revoltar, zangar-nos, gritarmos com o presente, e se calhar tentar mudá-lo, porque eu tenho a profunda eh, romântica confiança utópica de que a arte muda o mundo e que a educação, sem dúvida, muda o mundo. E, portanto, acho que somos aqui um pequeno grupo que contribui para isso, para essa mudança do mundo. E se a Bienal puder transformar ou ajudar alguém, uma pessoa, eh, a ter outra visão sobre o mundo em que vive, então acho que está feito. Bom, vou parar por aqui para podermos conversar um bocadinho, senão podia, estão a ver, mostrei quase nada, tinha pai mais 50 slides para vos mostrar, mas vocês também já viram a Bienal, portanto não precisam dos meus 50 slides. Vou parar. A mim remeteu-me logo para o discurso do Hípias Maior, no que se refere ao belo, não é? E a desmontagem, por assim dizer, de que não há nada em concreto com o valor de belo, mas depende da perspectiva de observação ou de observar de cada um para analisar a questão do objeto que seja belo ou não. E podemos remeter isto também para a questão da Bienal, não é? Não tanto para as questões belas, em geral, mas as questões ou as peças ou as intervenções de cada um, analisadas na perspectiva também de cada um, não é? Acho que é por aí. Sim, concordo inteiramente. É aquela expressão inglesa, não é? Beauty is in the eye of the beholder. A beleza está no olho de quem vê. E, portanto, o que é belo para um, seguramente não é belo para o outro. E, e o que eu acho que a Bienal quer, no fundo, hum, falar sobre é que há muitas perspectivas do mundo, há muitos belos, há muitas formas de olhar e que há muitas alternativas à forma como nós achamos que deve ser visto o mundo. E, portanto, que é outras formas de aprendizagem, outras formas de olhar, outras, outros feitiços que nos podem dar outras visões do mundo para além daquela que habitamos e que achamos que é única. Achamos que só há uma maneira, só há uma maneira de nos sentarmos à mesa, mas na verdade há mil e uma maneiras de nos sentarmos numa cadeira, ou até o conceito de cadeira é um conceito que, quer dizer, que cada um pensa numa cadeira quando eu digo cadeira, e não pensamos todos na mesma cadeira, na mesma forma de nos sentarmos à mesa, é isso. A Eu cultura acho que a japonesa Bienal pura e dura não tem pode ter cadeira, não é? esse papel. Claro, eu gosto, é muito bom sermos conversas, porque, como vos dizia, eu não acho que seja detentora da verdade e críticas, comentários, sugestões, conversas são fundamentais para podermos Claro. evoluir. Sim, sim. É no sentido daquilo que tu disseste e aquilo que não percebi, acho que foi o Paulo Ferreira que disse também, não há belo, pois não há. Tu disseste aqui há pouco que não gostas da palavra ortodoxias. Pois, eu também não, e pelo visto o Paulo Ferreira também não. Acho que nenhum homem das artes, nenhuma pessoa das artes, nenhuma pessoa da educação gosta dessas palavras. Eu lembro sempre que o primeiro livro de Eduardo Lourenço, no tempo de uma rígida ortodoxia, chamou-lhe heterodoxia. E, portanto, ser heterodoxo. E este lado que me agradou muito tirei aqui vários apontamentos, mas uma das coisas, vou manter apenas algumas, uma das coisas que tu disseste que me agradou muito foi a ideia da noite, o outro lado. No fundo, é um lado heterodoxo do dia, não é? É um lado onde decorrem as heterodoxias, e tu citaste dois, só vou recuperar dois, talvez mais, seguramente mais, mas eu vou recuperar dois. Um lado feminino e um lado da negritude, do colonizado. Numa civilização patriarcal, ocidentalista, do homem branco, esses dois lados interessam sobremaneira e são os lados
de um lado da noite e do heterodoxo. Mas não era bem aí que eu queria chegar, embora eu concorde com isso, e tudo isto são universos a explorar. Mas tu falaste expressamente da escola, e expressamente a propósito do PNA, agora passo por cima do PNA, mas a escola interessa-me particularmente porque estamos aqui a falar de educadores, e a Bienal tem essa componente importantíssima, com enorme relevo. Falaste dos Jarbas, mas não foi só os Jarbas, foi o Jorge Cabreiras, esta interação das escolas e convocar a comunidade e a comunidade escolar para a Bienal é um aspecto muito interessante. E tu falaste na escola, a escola hoje é também um lugar de ortodoxia, e é preciso subverter essa ortodoxia. Esquecemos que a palavra escola vem de ócio. O ócio especulativo, a arte é uma atividade ociosa, a filosofia exerce nos momentos do ócio, o pensamento, nós seres humanos estamos desligados, destinados para o ócio, para as atividades especulativas, para a busca das grandes interrogações. E o que nós fizemos à escola foi um lugar do negócio, que é essa terrível palavra que é a negação do ócio, que é a aplicação à escola dos modos fabris da burguesia. Não digo burguesia no sentido contemporâneo, marxista, mas até remontando aos tempos medievais, tardo-medievais, esta ideia de que o negócio e associar o ócio à preguiça. É o não querer trabalhar, não é? O ócio não é a preguiça. O ócio é aquilo que nos define enquanto seres humanos. E, portanto, a escola hoje, e é esta a nossa missão também, quer enquanto PNA, quer enquanto professores, é devolver à escola o seu verdadeiro âmago civilizacional. As crianças não devem estar entretidas nem com horários, nem com campainhas, nem com percentagens, nem com notas de acesso, nem com disciplinas rígidas, nem com aquelas divisões. E é preciso devolver. E eu acho, confio muito que a arte não tem essa dimensão salvífica, como tu estavas a dizer, não é uma religião, mas tem esse condão de tornar-nos mais humanos, mais comunitários, mais empenhados nas grandes opções, nos grandes destinos da humanidade, se é que assim podemos dizer. E portanto nós não podemos compactuar com o que estamos a fazer à escola, não apenas no nosso país, mas na sociedade ocidental. Há uma semente de esperança, porque nós continuamos a empenhar-nos numas heterodoxias de corromper a ortodoxia de escolar através da introdução destas reflexões sobre as questões da arte, da filosofia, da história, das humanidades, as grandes reflexões. E, portanto, agradeço muito essa reflexão que fizeste sobre o outro lado da noite, o outro lado do dia. Nós habituámos a associar o dia à claridade e depois o resto às trevas, e vivemos muito destas dicotomias entre o belo e o feio, o dia, a noite, o bem e o mal, e ajudaste-nos a pensar na tua Bienal, nesta intervenção que fizeste, de que há muitas maneiras de pensar o outro lado do dia. Tá bem? Eram estas palavras que eu dizia e agradecer-te pessoalmente. Já Obrigada, agora, António. ainda a falar da noite, há aquele grupo dos anos 80, Sétima Legião, que falava da noite, à espera da noite, o sinal de ti, não Pois é? é. E este sinal de ti pode ser muita coisa. Pois é, é sempre bom irmos à música, e os anos 80 eram muito bons em títulos. Eh, uma coisa importante é que a nossa noite não é uma oposição ao dia, ou seja, nós não queremos pensar que é uma outra maneira de habitar, porque a noite não é preciso ser essa oposição, não é? Não precisamos continuar a viver em dicotomias, mas é só, nós de facto habitamos a noite de uma forma diferente que habitamos o dia. E uma coisa curiosa que eu não, quer dizer, só comecei a pensar nisso quando comecei a preparar a Bienal, descobrir que mesmo em termos de conhecimento e do estudo, o estudo da noite é muito recente, tipo a economia, a etnografia, a antropologia, a sociologia, é muito pouco tempo que começou a dedicar-se a pensar sobre a noite, a refletir sobre a noite, porque era pensar esse, como tu dizes, o tempo do ócio, o dormir, o estar em casa, o lugar do doméstico, e portanto não era um lugar de atenção para o estudo, mas sim o trabalho, o outro lado. Um, Portanto, por outro lado, isto, não é? Não queríamos, não queríamos continuar a fazer dicotomias. Portanto, a Bienal não é a noite contra o dia. E muitas vezes, mas também não é, como alguns jornalistas nos perguntaram logo na primeira vez que começámos a falar com os jornalistas, era então o que é que vocês querem iluminar na noite? Um, na verdade não nos interessa
esta ideia de trazer a luz para a noite. Não é isso que nos interessa. Interessa-nos aprender a ver no escuro. Como é que podemos aprender a ver de outra maneira e aprender a ver no escuro? E de certeza que o Rui Chaves tem várias peças incríveis, várias instalações incríveis, e uma delas acho que transformou muito a minha vida enquanto curadora. E era uma exposição em que entrávamos na galeria e a galeria estava em total escuridão, e que ele nos sugeria a que nos sentássemos e que ficássemos em escuridão até começarmos a ver. E passado 5, 10 minutos, de facto, as esculturas dele começavam a sair do escuro. E passado 10 minutos víamos na perfeição aquelas esculturas. E não precisávamos de luz nenhuma. Mas é mais isso é muito isto que nos interessa. É esta ideia de que aprender a ver de outra forma. E este aprender a ver de outra forma também precisa de tempo, precisa de espera, precisa de paciência. E só mais uma coisa, antes de passar, desculpem, também seguindo no que tu disseste, António, e também indo a outro artista que eu sou muito fã, e com quem irei trabalhar em breve, e se calhar em Coimbra, que é o Nicolás Paris, que é um artista colombiano, que trabalha muito com práticas educativas. E o Nicolás, quando nós começámos a trabalhar juntos, ele falava não só em desacelerar, ele falava no andar para trás e no desaprender. E porque caminhar não é sempre andar para a frente, não é? A vida não é sempre feita de andar para a frente, às vezes temos que andar para trás. E em particular temos que desaprender aquilo que temos como o certo, e se calhar aquilo que temos como certo não é. Portanto, como é que podemos desaprender? Como é que eu posso desaprender a ser curadora? Como é que eu posso desaprender a ser mãe? Como é que posso desaprender a ser mulher para ser de outra forma? E isto é um desafio que vos coloco. Como é que podemos desaprender a ser professores e andarmos para trás? Sim, desculpa, Maria. Peço desculpa, mas eu tinha pensado que se calhar já não fazia sentido o que tinha pensado quando a Faz Filipa sempre estava a sentido. falar no início, e tem a ver com esta questão da visão, do ver de outra maneira. E lembrei-me de um trabalho do Rubens, precisamente. Uhum. O trabalho, o livro está no caput, é este trabalho. Isto que aqui se vê, isto esteve na Bienal de Sydney em 2004, e este visor aqui nos olhos desta senhora é uma coisa que vem neste frasquinho, isto por causa de para as escolas, como isto é acessível, é uma coisinha que se põe na nossa cara, as pessoas não veem que nós estamos diferentes, mas nós deixamos de ver. Este material leva-nos a não ver aquilo que é a nossa visão das coisas. É esse exercício de que a Filipa estava a falar, a necessidade de ter consciência das lentes com que nós vemos o mundo. E curiosamente eu estou sem óculos porque tenho esta coisa horrível de com óculos não vejo nada se estiver perto, sem óculos não vejo nada se estiver longe, mas estava a reparar que aqui assim nos retângulozinhos, todas as caras que aqui estão todas de óculos. Esta coisa das lentes, as lentes que são palpáveis nos nossos óculos ajudam-nos supostamente a ver mais claro e com maior nitidez as coisas. O que este visor, que é trabalho artístico, faz é assustar-nos, no sentido de obriga-nos a não ver nada como é, e os outros continuam a ver-nos como nós somos, e provoca esta coisa esquisita, especialmente nos miúdos, porque eu já vi esta fotografia que se vê é da avó do Rubens, que era uma idosa já em 2004, e agora este trabalho levado à miudagem, por exemplo, resulta por isto. Os outros veem-nos iguais e nós já somos outra coisa. É isso. A arte, de facto, consegue fazer coisas que mais nada conseguirá fazer, certamente, e como isto é uma reunião para pensar a possibilidade de nas escolas também fazermos algum trabalho neste sentido, e o Rubens há de conversar com toda a gente mais dia menos dia, é isso. É preciso que os artistas estejam mais em contacto com as pessoas, não é? E com as escolas, o chegar às escolas.
provocar. É isso. Obrigada, adorei não conhecia este trabalho do Ruben e adorei, adorei sabê-lo, vou investigar, obrigada. Um, e é mesmo isso, como é que nós temos este olhar e como é que olhamos e como é que nos outros. Também em Évora fiz um projeto que é muito fácil de fazer também na vossa cidade, em Coimbra, porque tem uma escala que é possível, António, com o PNA podemos experimentar. Fiz um trabalho, convidei o Vasco Araújo para fazer um projeto sobre o outro. E então ele fez uma série de conversas, porque ele trabalha muito a questão do outro, e ele fez uma série de conversas sobre, em que pôs os miúdos, todos do 10º ano, portanto trabalhámos com todos os miúdos do 10º ano de Évora, que é algo engraçado, quer dizer, que é impossível, por exemplo, na Almada não conseguiria fazer isso, mas em Évora o universo era possível. E eles, como é que eu me vejo e como é que o outro me vê? E porque também tem a ver estes óculos que olhamos, não é? Como é que eu, como é que nós, a Dove fez um anúncio que é incrível, você está muito bem para trabalhar depois a seguir isso, fez uma gravação porque a Dove tem trabalhado estes estereótipos da mulher e fez um vídeo com mulheres de como é que elas se viam e como é que uma mulher que não a conhecia de lado nenhum, por exemplo, como é que eu via a Maria, né? Agora de estar aqui e de fazermos retratos, eu fazia um retrato e foi isso que o Vasco fez, eu fazia um retrato de mim mesmo e depois a Maria fazia o meu retrato. E a diferença entre estes retratos e depois como é que nós nos vemos e como é que os outros, esta visão que temos uns dos outros é mesmo muito forte, mas não tem tanto a ver com este coordenado, mas é incrível. Sim, nós todos temos óculos. Não só temos todos óculos, mas o Warhol falava, porque o Warhol, uma vez perguntaram-lhe, mas debaixo de todas essas fantasias, de todas essas capas, onde é que está o verdadeiro Warhol? E ele dizia, mas não existe um verdadeiro Warhol, eu sou feito destas camadas. Portanto, quando tiramos as camadas todas da cebola, não há mais nada, porque a cebola é feita de camadas. E nós todos somos feitos dessas camadas, mais ou menos conscientes delas, mas vamos pondo capas, óculos, nas relações que temos e na relação comum. Eu queria comentar uma questão sobre o trabalho da biblioteca na Sereia, no Círculo Sereia. Inclusive, a propósito do que o Antônio colocou sobre o conceito da escola e tal, chama a minha atenção que muitos meninos das escolas, eles comparam o conceito das escolas deles com aquele conceito que se propõe com a escola na árvore, do filme da Filipa César, né? E tem se desenvolvido a partir daí umas trocas muito interessantes, principalmente uma coisa que eu gostei muito, e numa situação que se apresenta no filme, sobre a perda do lápis. O que significa perder um lápis dentro de uma sala de aula convencional? Inclusive, acho que o grupo da Teresa trouxe essa questão de deixar cair o lápis no chão de uma sala normal e deixar cair o lápis em um rio que está com a água a circular. Então, é muito interessante esse conceito da perda daquele objeto. O que significa isso? Eu aproveito muitas vezes para trabalhar a questão da colaboração e do trabalho colaborativo, inclusive que se apresenta e é muito evidente nesse filme. Não vou contar o filme, né, para que vocês possam ir a ver, mas eu acho que sim, esse conceito de escola tradicional é necessário revisá-lo, sim, Antônio. E vale a pena mesmo ir ao Círculo Sereia para ver esse trabalho da escola na árvore, ok?
ou a Escola da Árvore. Vale a pena mesmo. Os meninos têm feito umas reflexões assim fantásticas em torno desse trabalho, inclusive em torno da biblioteca, fazendo comparações com o conceito biblioteca no campo da educação, que sempre causa assim uma estranheza ter uma biblioteca dentro de uma galeria de arte. É a primeira pergunta que as pessoas fazem quando chegam lá. E aí eu aproveito, claro, para dar uma lição sobre arte contemporânea. Aí eu evidencio essa questão dessa biblioteca vir do campo da educação para o campo da arte e que os convida todos eles a criar inferências naqueles materiais e que depois ela retorna para o campo da educação ao fim da Bienal, aí conta da história, de que ela vai para Guiné-Bissau e tal, e tal, e tal, né? Vale a pena mesmo. Ok, claro. Obrigado. Posso só dizer uma coisita rápida? Não sei se Claro posso. que sim, então Bom, pode ser. viva. Eu só queria referir aqui uma coisa que tem a ver com o António e com o resto que foi falado e que tem a ver com o olhar. E a importância desta, por exemplo, desta Bienal no grupo concreto que o Jorge está a falar. Estou a falar de um grupo de miúdos que pertencem a grupos vulneráveis da comunidade, da comunidade nossa e de outras comunidades, mas que se encontram, enfim, agrupados por aquilo que têm de comum, que é não gostar da escola e estar em abandono escolar. E quando foi feita a proposta de vamos à Bienal, eu tive alguma resistência dentro da escola e considero que a minha escola nisto até é mais aberta do que outras que eu já conheci, mas mesmo assim é muito levantada aquela questão da inutilidade imediata da arte. Eu até tenho aqui uma pregação marcada para dia 6 e não sei, estava a pensar em chamar-lhe sobre a inutilidade da arte, precisamente. Porque, enfim, lanço aqui esta ideia já, porque é para alguém se tiver ideias que queira mandar-me as chegas, eu até agradeço muito, porque eu é que não sou intelectual mesmo nisto, sou mesmo de terreno. Reflito sobre o que faço, mas só isto. E sobre esta Bienal, concretamente, este projeto que eu resolvi agarrar com este desafio da Bienal em geral, e que muito agradeço naturalmente ao Jorge o acompanhamento que tem feito, resulta nesta coisa. Começou com um desafio do António sobre aquela rota dos museus sobre o Dia da Mulher, portanto que é anterior, 8 de março é anterior, penso que é isto, não é? E que toda a gente ia dizendo, epá, vai ser uma vergonha, eles nunca foram, vão se portar mal e tudo isso, a fazermos estes percursos todos, e há bocadinho eu dizia isto, questionando-me há bocado, às 3h30, professora, quando é que a gente volta ao convento, porque temos uma obra para acabar, que é um vídeo que nós tínhamos pensado fazer lá, não sobre um projeto da Bienal em si, mas sobre um projeto que nós resolvemos trabalhar em paralelo ou a partir desta experiência da Bienal e que tem a ver precisamente com o olhar, ou seja, este projeto da arte para nós foi um projeto transformador de vidas através da arte, porque eles descobriram neste conceito da arte contemporânea que, não pertencendo nem a famílias nem a uma escola de artes, eles pertenciam a uma família e a uma escola de artistas porque pessoas. E porque com pessoas têm capacidade de criar, de construir arte e portanto, aquilo que lhes dizem, não sabes desenhar, tu não sabes representar,
tu até nem sabes ler bem, tu nem. Enfim, para eles passou a ser um discurso que encontrou o lugar certo, o caixote de lixo. E passaram, eles próprios, a dominar o discurso na sala de aula. Isto é, já eu dizia, bom, e se nós fizéssemos por isso? Não, porque nós queremos fazer outro caminho, outras coisas, e se eu dizia, mas e se o voo agora é nosso, se não se importa, agora somos nós. E têm feito esse processo. E eu penso que estes miúdos, todos eles em situação de vulnerabilidade social, fizeram coisas tão interessantes quanto isto. Questões que muitas vezes são motivos de vergonha ou de até de exclusão, passaram a ser motivos de orgulho, como por exemplo a pertença, o sentimento de pertença a uma etnia. Estou-me a lembrar de uma situação de etnia cigana, por exemplo, em que esta semana os nossos colegas levaram para a Macedónia do Norte, num grupo que nós temos de Erasmus sobre o cinema, um filme multiculturalidade em que o meu cantor cigano cantou, em que as ciganas quiseram dançar, em que outros que são de outros lados quiseram apresentar, enfim, as suas, vamos lá, características culturais, que até aqui, inclusivamente em termos do traje, uma miúda que é paquistanesa quis apresentar-se vestida a rigor no filme e falar sobre isso. E, portanto, e a pintura das mãos, porque, enfim, todos aqueles aspectos culturais que têm uma história e que eles querem transmitir à própria comunidade. Portanto, o que eu vos queria dizer é o seguinte, seja o facto de ser uma curadoria claramente feminista, levantou questões giríssimas, inclusive numa das visitas que nós fizemos talvez na primeira com o Jorge, tivemos rapazes que quiseram falar da sua situação de pais adolescentes e de raparigas que quiseram falar de mães adolescentes, num grupo que estava para além deles, não estavam sozinhos. E isso foi provocado por aquilo que nós tivemos a experimentar naquelas imagens daquelas mulheres, daquilo tudo. Inclusivamente os desenhos que foram feitos na sala do Jarbas, foi refletido por eles, disseram, bom, é engraçado, e depois eu falei em voz alta sobre isso, que alguns transmitiam só para o lado, a professora já viu que estamos no espaço que a minha casa é das mulheres, que é uma cozinha. E nós agora, homens, até vamos desenhar coisas nossas, vamos deixar a nossa marca no espaço que é das mulheres. Isto também não é só feminismo, isto também já é uma afirmação nossa. Está a ver que estamos a penetrar num espaço feminino. Isto é, deu para refletir sobre muitas coisas e, portanto, eu só tenho a agradecer e dizer que deveria ser obrigatório várias coisas, entre elas que estas bienais fizessem parte. Este obrigatório é feio, porque lá estamos nós a ir para, pronto, é aquele discurso estúpido que a gente, portanto, retira o que disse, mas a vontade é que realmente uma bienal pudesse funcionar como substituto de várias aulas, várias disciplinas, e que fosse obrigatório sim à escola levar os professores e os alunos a estes espaços e encontrar a escola informal de que tanto se fala e nunca se consegue e se teme. Pronto, era um pouco isto que eu vos queria agradecer. Indisciplinada, como diz o Paulo Pires Duval, indisciplinada. Exato, indisciplinar é isto, não é? Pronto, porque ela precisa de ser indisciplinada. Pronto, e eu estou pronta para continuar, enquanto houver aulas, haverá Bienal. E, portanto, quer queiram, quer não, vamos avançar sempre e ir aos sítios e tudo isso. E eu acho que isto é uma ideia que não deve morrer. E penso que, no caso agora, António, o PNA, é capaz de ser obrigatoriamente um futuro parceiro de uma Bienal para poder... Vai haver a Bienal PNA, Arte e Educação. Sim, mas para além disso, se calhar
deveria ser, a manter-se, este PNA deveria ser um parceiro de uma Bienal, porque acho que é fundamental esta vertente, sei lá, educativa, formativa, não sei, chame-lhe o que quiser, esta vertente que é a oportunidade de as pessoas terem um espaço e um tempo com uma dinâmica que seja transformadora delas próprias. Que eu penso que é isso que para mim tem servido esta arte, estes contatos. Peço desculpa, já tirei muito tempo, mas é que eu tinha que vos partilhar, é para agradecer. Obrigada, Teresa, por essa partilha. Que bom que, de facto, há algo incrível num espaço da arte contemporânea que permite uma liberdade que se calhar a escola não permite, ou que não nos permite outro espaço, não permite um lugar de abertura, ou pode permitir. E que bom, de facto, que esta Bienal tem permitido isso. O Jorge tem feito tem-nos dado esse feedback, que ele tem a sorte de a viver no dia a dia. Eu penso imenso qual é, sobre a questão da relevância, né, daquilo que nós fazemos e como é que uma Bienal, como é que um centro de arte pode ser relevante para a comunidade que a visita, onde se encontra, e acho que neste caso essa relevância é muito visível, não é? E que bom que eles querem ir criar e que querem ir voar na Bienal, não tem que ser uma coisa colada, mas que a partir deste lugar, a partir das conversas que tiveram, queiram amplificar a sua voz, queiram trazê-la para fora de si. Isso é incrível, isso é de facto o poder da arte permitir fazer com que isto possa acontecer. Portanto, que maravilha, que alegria, que enorme alegria. Bom, Filipa, queres comentar mais tuas palavras finais, então, para encerrarmos? Eu queria agradecer imenso estarmos aqui, queria também agradecer imenso ao Jorge, não só este curso, mas a tarefa de, de dar vida à Bienal. Uma coisa é fazer uma exposição, para lá, está tudo direitinho, outra coisa é dar-lhe vida, e o Jorge tem feito isso de uma forma absolutamente extraordinária. E é isso que estamos a falar, né? Esta potência, por isso Jorge, obrigada por teres pegado nesta Bienal, na nossa, com essa, é nossa, a tua também, e de transformar num lugar de transformação e de crescimento, é mesmo especial. E agradecer-vos imenso também a vocês desta abertura de desalinhar, né, de andarmos para trás ou de andarmos para lá, de desaprendermos juntos. Não fazemos caminho sozinhos, fazemos caminho juntos. E portanto, não teria, para mim, não faria sentido nenhum fazer só uma exposição que está ali com os quadros, mas algo que depois juntos conversamos e falamos e que aquilo serve para ficarmos a pensar juntos. Por isso, obrigada por fazermos este caminho juntos e de estarmos uns ao lado dos outros. Só assim faz sentido. Obrigado, Nacho. Então, pronto. Obrigado, Filipe. Obrigada. Obrigada a todos.